Sejam bem-vindos a mais um CV na Prática, um podcast especialista no mercado imobiliário. Aqui o nosso objetivo principal é sempre trazer exemplos práticos de quem transforma esse mercado imobiliário. Hoje temos uma presença de um cara muito bacana que é Rodrigo Montezuma. Né? Ele é fundador e CEO da Controladoria Geral. Digo já como eu entender, Controladoria Digital. A Controladoria Digital é uma startup apoiada por grandes empresas como Microsoft, Google e Hotmilk. A empresa nasceu com o propósito de democratizar o acesso à tecnologia de dados, ou seja, BI, para todas as empresas. E tudo de um jeito rápido, fácil, na palma das suas mãos, onde e quando precisar, o que me lembra muito a forma de pensar do CV. Veja, Rodrigo, muito obrigado aqui pelo nosso bate-papo, obrigado por ele estar aqui presente. E porque chamou muita atenção, Rodrigo, aí, né, que a gente fez essa parceria junto com o CV. Foi como você fez o acesso ao dado ser simples e ser escalável. Rodrigo, fale um pouquinho sobre sua história, queremos conhecer um pouco quem é você e um pouquinho sobre a controladoria. Depois a gente bate um papo aqui sobre outros assuntos. Seja bem-vindo. Maravilha. Bom, Fábio, grande prazer aí estar com você nessa empreitada aí do CV na Prática. É uma honra poder dividir esse espaço com você e contar um pouquinho da nossa trajetória e dividir experiências, né? Porque hoje o mundo é a gente dividir experiências para somar, né? Para crescer, né? Bom, eu já tenho meus cabelos brancos, né? Já sou um dono de startup já sênior, né? De quase de meia idade já, né? Fiz 50 anos agora esse ano. E eu trilhei minha carreira toda na área financeira, né? Fui executivo de grandes empresas, né? Trilhei toda uma carreira desde o início da área financeira até posições elevadas, como CFO de grandes empresas, presidente de empresa, né? E há uns anos atrás eu resolvi largar todo o mundo corporativo e começar a empreender, né? Uma pena que eu não tive essa ideia de fazê-lo bem mais jovem, porque empreender é muito gostoso, né? Você acho que aí também tem essa experiência, a gente sabe dos desafios, das incertezas, né? De vencer os fantasmas, mas a hora que você começa a empreender e a coisa começa a avançar, é muito gostoso e muito prazeroso. E eu resolvi largar a vida corporativa, né? Já velho, né? Eu já com uma certa idade, e comecei a empreender e toda a minha história me fez construir a Controladoria Digital. É bem legal isso, porque a semente da Controladoria Digital já tinha sido plantada em mim há bastante tempo pelas experiências que eu vivia no mercado corporativo, né? Que basicamente as empresas, todas as empresas têm um volume de dado muito grande. Né? Pega aí o exemplo do mercado imobiliário, quantidade de cliente, perfil, idade, renda, localização, costumes, enfim, tem uma infinidade de dados todas as empresas, mas poucas conseguem transformar esses dados em informações gerenciais para poder tocar os seus negócios, né? E eu vivi ainda em grandes empresas, e eu posso dizer que até as grandes empresas, que são grandes modelos, né, de gestão, elas têm informação, mas também não têm no nível de detalhe que poderia ter, né? Ou seja, até essas grandes empresas ainda carecem de melhorar a sua forma de fazer gestão baseada em dados, né? Agora, quando a gente vem para o universo de pequenas e médias empresas, isso aí já é bem mais complicado, né? Então, eu percebendo isso, quando eu larguei meu mundo corporativo, o que eu fui fazer? Eu fui fazer consultoria financeira para implantar controladoria nas empresas. Controladoria é um termo... Mas no mundo... Não quero te atrapalhar, não, mas no mundo corporativo você já mexia com esse tipo de BI, indicadores, alguma coisa assim? Já mexia com ferramentas de dados, né? Eu não usava Tá. BI ainda, eu fui conhecer depois às vésperas de eu fundar a Controladoria Digital, mexia muito com Excel, com planilhas, etc. E aí quando eu resolvi fazer essa consultoria para implantar a Controladoria, né? Controladoria é uma área sofisticada nas empresas, né? Normalmente a empresa média, grande, estruturada, que possui uma área de controladoria, uma área cara, né? São profissionais de análises bem mais caros, né? E aí eu fui implantar a controladoria nas pequenas e médias empresas, né? E eu comecei a ter dificuldade, porque imagina você começar a pegar aquele volume de dados das empresas e começar a transformar aquilo no Excel para automatizar alguns relatórios importantes, como fluxo de caixa, demonstrativo de resultado. Isso acabou sendo muito bacana, eu sempre vi que isso era uma dor das empresas, a falta dessas informações, mas construir elas dá um trabalho danado. Esse que é o grande dor das empresas, né? Elas, para construir informação, consome-se muito tempo e recurso das pessoas para extrair relatório do sistema, joga numa planilha, mexe daqui, mexe dali, até preparar, tudo isso às vezes muito manual, suscetível a erro, né? E o esforço é muito grande, né? E hoje o mundo ele é muito dinâmico. Então, eu comecei a fazer essa consultoria, comecei a dar certo, fazendo com Excel, tudo bonito, bacana, só que eu comecei a ter a dor, né, das empresas, e numa escala mais
mais exponencializada. Por quê? Porque eu não tinha só um cliente, eu tinha vários. E eu tinha que fazer essa automação para todos. Então, essa dor ficou muito latente para mim. E foi aí que eu conheci a ferramenta de BI, porque o Excel já não comportava mais a necessidade que eu tinha de poder dar o entregável que eu queria para as empresas. Eu acabei conhecendo sobre ferramenta de BI, me foi apresentado para o Microsoft Power BI, que é bacana, que é a melhor tecnologia de BI hoje que existe no mundo, né? Reconhecida no mercado, e me encantei com aquilo. Fiz um curso online e fiz dentro de um cliente, ou seja, fiz o curso prático, né? Eu brinco que eu nem terminei o curso até hoje, né? Acho que eu não tenho diploma porque eu parei lá com 70% do curso, que já foi o suficiente para eu entregar tudo aquilo que eu estava mostrando em Excel no BI. Quando eu entreguei para o dono da empresa, ele enlouqueceu. Assim como eu durante o desenvolvimento. É muito bacana. É muito mais visual, gráfico, é muito mais interativo para você entender a informação. Você clica, ela abre, responde aquela pergunta de uma reunião de PowerPoint, né? O que é isso? Pô, você clica, ele explode a informação, dá um nível mais detalhado, e vai descendo, ou seja, é uma ferramenta muito legal. E aí eu tive aquela sacada, né? Falei, poxa, eu vou montar o meu negócio de poder levar o BI para as empresas. E aí eu fui fazer um curso avançado de Power BI no mercado, com um dos grandes professores que tem no Brasil, que é o Leonardo Karpinski, que é da região sul, lá de Florianópolis. E aí fui fazer o curso, e aí Deus me colocou o que é meu sócio hoje do meu lado. Né? Então, quando a gente vai Foi mesmo empreender no de alguma curso. coisa, Deus tem uns movimentos bacanas, né? Que vai fazendo, parece coincidência, né? Feliz coincidência, mas não. São coisas já, parece que já pré-determinadas. E aí sentou o que é meu sócio hoje do meu lado. Quando eu olhava para o computador dele, olhava para o meu, eu até desanimei. Porque o computador dele, o BI dele era uma Ferrari, o meu era um Velotrol enferrujado. Eu falei, Deus do céu, como é que eu vou empreender nisso se eu não consigo nem fazer BI perto do que esses caras fazem, né? E aí eu tive uma sacada muito legal que fez formar a controladoria digital, né? Eu tive uma percepção, né? Deus falou no meu ouvido, olha, realmente você nunca vai ser igual o Márcio, que é meu sócio hoje em desenvolvimento de BI. Mas tampouco o Márcio vai ser igual a você em conhecer gestão de empresa, em conhecer fórmulas de gestão, né? Então, a junção dos dois seria perfeita. Foi aí que eu tive a ideia, já estava com a controladoria digital, com a marca já, com a ideia do projeto, e chamei o Márcio para ser meu sócio. A gente está indo completando 4 anos de vida, e o que a gente nasceu com uma consultoria de BI, como tantas que tem, isso não é escalável, né? Fazendo projeto de BI, e Não. projeto de BI é caro, infelizmente, né, ainda é caro. Existiam tecnologias mais caras no passado, que era bem mais caro. Hoje já tem mais tecnologias mais acessíveis, o próprio Power BI da Microsoft. Hoje você tem ferramentas do Google também, como Data Studio, enfim, já são mais viáveis economicamente, mas ainda é caro, porque é um profissional caro de tecnologia, que a hora dele é cara, o desenvolvimento leva-se tempo, porque até o programador entender o que o dono da empresa ou o gestor quer, né? Porque ele não entende regra de negócio, né? E aí, para ele poder transformar aquilo que o cara quer em programação, leva-se tempo. Então, são projetos caros. A gente nasceu com uma consultoria, mas eu sempre tive na mente, né, o propósito nosso, que eu falei para o meu sócio. Falei, olha, a gente precisa escalar isso. Como é que nós vamos escalar uma operação de BI? Como é que a gente vai democratizar esse acesso do BI? Foi aí que a gente conheceu os RPs em nuvem, né? Esses RPs cloud que tendem a ser padronizados, né? Assim como o CV, assim como os outros sistemas que a gente tem de parceria aí. E a gente lançou um MVP há 3 anos atrás. Esse MVP, ainda no PowerPoint, fez a gente ser selecionado pelo Google num programa de startup, né? Que foi legal porque eu segurei o lançamento do produto para aprender no Google o que é ser startup. Engraçado, né? Um cara velho, corporativo, diretor de empresa, parece que de repente você não sabe nada da vida, tem que ir para uma sala de aula para falar o que é uma startup, que é muito diferente do mundo corporativo mesmo. A gente não pode ter aquelas amarras, né? A gente foi lá, humildemente, aprendemos muito sobre o que é ser startup, como lançar um produto, um MVP, validação, pivotar, mudar de para cá, vai para lá, até acertar o modelo de negócio. E a gente lançou uma ferramenta que ela é conectada em sistemas de gestão e de forma automatizada ele entrega um BI pronto, um BI que levaria meses para fazer, hoje a gente consegue entregar em horas, né? Às vezes poucos dias, um BI totalmente completo plugado nesses sistemas, assim como a gente tem com o consultor de vendas. Então isso fez a gente dar uma escalada violenta, né? São mais de 1.500 clientes que a gente já atendeu aí nessa jornada de 3 anos, espalhados pelo Brasil inteiro. Essa é a magia da tecnologia, né? A gente não precisa mais estar presencialmente para fazer, né? Vocês vivem isso também no dia a dia, né? A gente tem cliente em vários locais, clientes que a gente nunca viu, né? Às vezes, né? Só conheceu, às vezes, talvez num onboard, num suporte ou numa reuniãozinha mais estruturada, mas tem vezes que a gente nem conhece. O cara entra, já tem onboard, já tem equipe, já faz, e tá lá, e vai brotando. Então, a gente conseguiu levar essa escala, né? E eu falo, eu não vendo BI, isso é engraçado, né?
Assim Não, como um dia, se a gente fizer um brainstorm bem comprido, eu vou convencer você que você também não vende um CRM de não, construção, não, de velho. mercado imobiliário, né? Essa é Concordo. apenas a ferramenta pela qual a É gente isso aí. leva aquilo que a gente quer, né? E o que eu levo, o Concordo. que a controladoria digital leva para os clientes é, de forma automatizada, levar aqueles principais relatórios gerenciais que as grandes empresas consolidadas no mundo usam, através da melhor ferramenta de tecnologia de dados disponível no mundo, num modelo de negócio SaaS de licenciamento que não tem investimento, que são mensalidades que de fato democratizam e são fáceis para qualquer empresa poder arcar com esse valor, e ela passa a usufruir de tudo isso. Então, esse é um pouquinho da minha trajetória. Você vê que é uma conexão do que eu sempre fiz É, com a dor que eu tive, e o negócio nasceu dentro da dor que eu tive de um outro então, negócio, né? Rodrigo, eu acho que pegando essa parte introdutória, para a gente ir agora mais fundo de algumas coisas, tem muito a ver com o nosso objetivo, o nosso podcast. É pegar um problema no mercado, você identificou uma solução, mas você foi para a prática. Você agiu, né? Você saiu do seu negócio, você montou no seu negócio, foi para um curso, buscou, né, sempre autoconhecimento e pegou seu sócio. Até porque hoje, né, se você não tiver um pilar societário aqui no CV, né, são vários sócios, 3 sócios fundadores junto conosco, aonde cada um se complementa. Nada melhor para fazer uma empresa escalável, né, que esse é o objetivo, eu acho, de todos nós que somos uma ferramenta SaaS. Né? E aí, Rodrigo, eu quero te fazer algumas perguntas, mas em cima do que você falou, primeiro o seguinte, o que realmente é BI? Porque todo mundo fala BI, e muitas vezes, quando a gente na prática conversa com o cliente, ou com nossos clientes, a gente discute muito sobre isso, confunde relatórios táticos ou até relatórios do dia a dia com a visão de BI. Eu queria te explicar assim, um conceito mais geral, o que de fato é um BI. O que o BI você acha que deve entregar e qual é o diferencial para o mercado, levando para um contexto principalmente do mercado imobiliário. E assim, Rodrigo, e o que você já disse na apresentação, dado é a maior riqueza e o maior patrimônio que existe em qualquer incorporação. O problema é que nós não sabemos ainda interpretar esses dados. Primeiro, não sabemos visualizar e não sabemos interpretar. Você concorda? Então, as empresas como a nossa, a do CV, como você falou muito bem, nós não somos o CRM. Somos uma ferramenta que ajuda as incorporadoras a venderem mais, melhor e cada vez mais a experiência do cliente ser diferenciado no processo de compra do imóvel. Resumindo, a gente transforma a realização de sonhos das pessoas da sua casa própria. Mas o CV tem muito dado. E aí no nosso CRM 5.0, que é o conceito que a gente leva para o mercado, Rodrigo, que é pré-venda, venda, pós-venda. E aí eu vou falar do quarto pilar e do quinto. Qual é o quarto? Gestão, que eu acho que BI tem tudo a ver com isso, não tem como gerenciar se não tiver KPIs e indicadores. E o último pilar que é ecossistema, que é nós estarmos aqui hoje, totalmente integrável, totalmente escalável e totalmente automatizado. Então, voltando para a pergunta, o que seria então um BI? E qual é a sugestão prática que você vê para o mercado imobiliário, para as experiências que você já tem? Legal. Bom, BI é uma sigla, né? Uma palavra em inglês, né? Mais de tantas que já vieram para o nosso vocabulário do dia a dia, né? Quer dizer Business Intelligence, né? Fazendo a tradução literal, inteligência de negócio. São ferramentas, né? Uma tecnologia de ferramentas que exatamente faz a transformação do dado em informação gerencial, né? E informação pronta para consumo, né? Então, é essa ferramenta que é usada. Como eu disse no início, né, o volume de dados das empresas ele é muito grande. Quem trabalha com o mercado B2C, como é o caso de mercado imobiliário, por exemplo, né, que tem as incorporadoras, que vão ter clientes, normalmente pessoas físicas, tem jurídica também, mas tem muito cliente pessoa física, é um volume de dados muito grande. Né? Então, você poder organizar esses dados em diferentes informações, como você mesmo disse, KPIs, indicadores, né? Formatos de relatórios, é super importante, porque assim, você toma muito tempo para fazer isso. É que nem o CRM, né? Uma das grandes dores que você trata é a velocidade que você dá no processo de gestão de venda e experiência do cliente, né? Se a gente voltasse para o mundo analógico, como é que era a experiência do mercado imobiliário, né? Lá no stand, recebe o cliente, preenche uma fichinha, que faz, depois essa fichinha ser tabulada, como é que ia, E como é que você tabulava isso? Não tabulava, né? Você não tinha esse dado rápido, automático, instantâneo. Tinha que ter alguém para ficar planilhando aquilo em algum Excel. Então, ou seja, sistema serve exatamente para trazer essa produtividade. E o BI, o que ele nada mais faz, né? Ele conecta com essas fontes de dados. Então,
Para um BI funcionar, ele tem a necessidade de ter um banco de dados, né? Então, por isso que a empresa, quando a gente vai falar de transformação digital, o primeiro passo de transformação digital de uma empresa é ter um sistema, não importa qual. Se é um sistema de gestão, se é um sistema de CRM de vendas, não importa. Ela precisa começar a ter um sistema para começar a popular um banco de dados. E a partir dessa população de banco de dados é que a gente, através do uso de uma ferramenta de BI, faz a conexão com esse banco e transforma todos esses dados que às vezes estão soltos, mas que existem correlações entre eles, a gente junta todas essas correlações e consegue transformar isso numa informação mais apurada, mais trabalhada, mais detalhada, né? Esse cruzamento de dados, ele é riquíssimo para trazer. O mercado imobiliário, né? Se a gente parar para pensar, não só o mercado imobiliário, mas qualquer mercado sofreu grandes impactos e mudanças nas últimas décadas, né? A tecnologia está sendo um grande divisor de águas nisso, e no mercado imobiliário não é nem só a tecnologia, é o perfil do consumidor. Antigamente, os nossos pais, os nossos avós, compravam uma casa e morriam nela. Era um imóvel da família, era o único, aquele imóvel, né? Mandava quem casa, precisa de casa, já comprava casa com 3, 4 quartos, já imaginando a quantidade de filho que ia ter, fazendo, e ficava com aquele imóvel o resto da vida. As coisas vêm mudando, as pessoas vêm mudando mais de endereços. E agora os jovens talvez nem querer comprar queiram, eles querem ter como serviço. E aí começa a ter o perfil do investidor que vai investir em imóvel para alugar para essa nova geração que quer poder ter mobilidade, né? Ter aqueles apartamentos, às vezes, até menores, né? De 10 metros quadrados, 20 metros quadrados, que gasta menos. Ou seja, o perfil do consumidor, ele vem mudando drasticamente. E como é que você consegue interpretar essas mudanças? É fazendo análise de dados, é poder cruzar com a tua base de dados, com o teu histórico e entender essa mudança comportamental. O histórico é que fomenta a gente para pensar nas estratégias futuras, né? O histórico baseado na linha de tendência daquilo que o mercado tem como tendência de adotar, cruzado com esse histórico, é o pilar para você montar um planejamento estratégico de uma empresa. Então, o BI ele entra para isso, para organizar todo esse histórico, trazer ele de forma mais automatizada e atualizada, quase em tempo real, na palma das suas mãos, e você poder cruzar isso com tendências de mercado para movimentar a tua estratégia da empresa, né? Estratégia comercial e estratégia gerencial. E você falou muito bem, então essa é uma conexão, é uma integração no final do dia de várias bases de dados de várias plataformas, né? Você falou aí de RP, você falou aí de CRM, como também ferramentas de engenharia, como ferramenta BI, a ideia é, em poucas telas, você ter sua incorporadora, seu negócio na palma da mão. Agora, controladoria, você falou de toda a história, tá o nome controladoria, porque é controladoria mesmo no sentido financeiro, e o 4.0 é por causa da web 4.0, só queria entender também a origem do nome. Você falou a origem da empresa, eu queria entender um pouquinho a origem do nome. Legal. A origem do nome tem a ver com a controladoria, né? Quando a gente botou o digital na controladoria, o nosso sonho grande era digitalizar, continua sendo, digitalizar a área de controladoria das empresas. O que é digitalizar? O processo de digitalizar é automatizar, né? Você substituir trabalhos repetitivos humanos por trabalhos mais robotizados para dar mais produtividade, ou seja, fazer mais com menos. Então, a controladoria digital tem a ver exatamente com a digitalização das áreas de controladoria das empresas. E o 4.0 é aquela coisa mais para trazer, remeter essa indústria 4.0. Eu vou ter que tirar do nome porque eu já estou perdendo de você já está no 5.0 aí, né? E aí a gente vai ficar ultrapassado. Mas o 4.0 foi colocado há 4 anos atrás, porque a gente estava naquela onda da indústria tech 4.0 e assim, coloca aquilo para dizer que é 4.0, que é uma coisa moderna. E hoje muitos clientes me chamam de 4.0. Eu preciso ligar lá para 4.0. E eu preciso eliminar esse 4.0 do nome. Então ele é controladoria digital. Não, e legal, né? Quando a gente decidiu aqui, a gente analisou, né, essa tese para o CRM 5.0, a gente viu o seguinte: existe a industrialização 4.0, existe agora, né, a web 3.0, né, que teve a web 1.0, que foi a web tradicional lá na discada, teve a 2.0 que começou a ter os sites com interação, né, com alimentação, e agora a 3.0 que fala que é o metaverso, a tokenização, né, a imersão e a descentralização da web. Aí você vê no CRM, porque a gente trouxe 5.0, ou não só é o CRM. A gente fala em software de gestão de relacionamento, né? Por isso que a gente foi um pouquinho mais avançado aí alguém tem que trazer essa sugestão, alguém tem que trazer essa transformação, né? Mas aí, Rodrigo, falando de controladoria, por isso que eu perguntei o nome, o que mais nos chamou a atenção, a gente tem vários parceiros, né, no nosso ecossistema que fazem BI,
Muitas incorporadoras fazem BI, porque a gente tem uma solução aqui, CVDW, que você conhece, é o banco de dados nossos, né, prático, disponível para o cliente fazer os seus BIs. Mas por que, pessoal? Acho que a controladoria foi bem bacana quando eu conheci o Rodrigo. A gente contratou nosso atual RP, né, na gestão financeira aqui do CV, foi quando, na prática, a gente precisava de um BI. E o que nos chamou a atenção para contratar o RP? Dado. A capacidade de ter fluxo, DRE, a análise financeira na palma da mão. Hoje a gente controla todos os indicadores do CV na palma da mão. E aí foi quando nós conversamos com o Rodrigo, né? Rodrigo, vamos vir aqui para o mercado imobiliário, porque o grande diferencial, e você falou aí, foi a visão de vocês de fazer escalável. Porque Power BI, né, o que muitas consultorias que você fala é projeto entrega, termina sendo oneroso, termina sendo trabalhoso, e você conseguiu fazer esse processo escalável para quase mais de 1.500 clientes, com vários RPs, com nosso, integração com o CV. Então, qual foi esse diferencial que você conseguiu identificar? E até para trazer, você fala que é caro, cara, era. Eu digo até para o nosso caso, tecnologia também. Hoje é muito acessível, né, Rodrigo? Hoje você tem uma solução. Né? Hoje é muito acessível. Se seu dado é importante para você tomar decisões, quando você acha que seu BI ali, você tem a certeza que você vai diminuir seus custos, vai ter mais eficácia operacional, vai trazer no final mais lucro, sem dado e sem BI você não consegue ter essa identificação. Então, assim, termina saindo, no bom sentido, na urina aí, né? Então, assim, como você conseguiu fazer esse processo escalável? Por que esse diferencial? Significa que um cliente na prática que tiver CV consegue instalar rápido? Como é que acontece esse processo aí? E como é que você desenvolveu essa metodologia? Realmente foi algo muito disruptivo, né, que a gente acabou criando, porque, assim, normalmente, na era do sistema de gestão, né, dos ERPs, vamos chamar assim, os ERPs sempre foram muito adaptáveis, moldáveis, customizáveis aos clientes, né? Cada cliente demandava algumas coisas, a empresa software house fazia, e aí como é que você vai pensar em escalar num ambiente desse, num BI? É difícil, porque cada empresa tem, apesar de ser o mesmo sistema, tem tabelas de banco de dados diferentes, personalizações, customizações, não tem como você escalar, né? O mercado em cloud, né, os sistemas em nuvem, né, vieram um pouco para contribuir, para permitir essa escalabilidade, né? Porque o sistema em nuvem, assim como o de vocês, ele tende a ser padrão, né? Normalmente as empresas SaaS em nuvem, elas não procuram customizar algo específico para um cliente. Ela mantém aquela melhoria, roadmap de melhoria e mantém um produto único, escalável para toda a sua base. Então a gente surfou um pouco essa história, né? E o nosso diferencial, porque assim, fazer BI, qualquer um que entende BI pode fazer, né? O grande segredo, a grande puxada que a gente deu, né, que foi a grande inovação que a gente trouxe, como que você vai dar publicidade a esses dados? Porque esse é o ponto, né? Hoje a gente está com LGPD, com uma legislação séria, Marco Civil da Internet, várias coisas, né? O mercado imobiliário sofreu muito nos últimos anos com a questão da LGPD, o mercado sofreu e os clientes agradecem, né? Porque antes era uma invasão de privacidade em tudo, né? Você sabia até se o cara ia trocar de imóvel ou de carro, que o cara estava pesquisando na internet, e aí os leads eram capturados e ia direto para o cara para fazer. Então agora tem que ser tudo anonimizado, tem um monte de regra. Então você dá publicidade de BI, você tem que tomar muito cuidado com isso, né? Então você precisa ter uma infraestrutura muito parruda, tá cercado de parceiros muito sérios, por isso que a gente optou ir diretamente com a Microsoft, né? Porque assim, toda a nossa solução roda lá na nuvem Microsoft. Então, ou seja, a Microsoft é um local para hospedar muito mais seguro do que se eu fosse desenvolver qualquer servidor interno nosso e hospedar em qualquer outro lugar, porque já é uma estrutura muito avançada em termos de segurança de dados, né? Então, dar a publicidade que foi o grande desafio. Nós montamos uma estrutura em parceria com a Microsoft, onde a gente consegue ter essa capacidade de atualizar mais de 1.500 bases todos os dias e várias delas mais de uma vez ao dia, né? Então, a gente, com tecnologia, com recursos, com inteligência, a gente conseguiu dar velocidade nisso. E a escalabilidade está em você criar um template padrão, né? Ou seja, em vez de você ficar criando coisas diferentes para cada cliente, você cria um template padrão, lança no mercado e, obviamente, a gente vai desenvolvendo esse template, mas procura mantê-lo padrão para que todo mundo esteja dentro do mesmo cenário, né? A gente acaba entrando um pouco clientes e fazendo uma coisa aqui e outra, mas a gente tem um produto padrão que ele vai se moldando conforme as demandas dos clientes. Uma das coisas mais importantes que eu aprendi no Google, lá naquela minha esteira de aprendizado de startup, os caras falaram: Rodrigo, você foi diretor financeiro da empresa, imagina que você não saiba nada. Vai lá e cria algo muito simples, pequenininho,
e lança. E começa a ouvir dos seus diferentes clientes. Você vai se surpreender. E aí você vai moldando o teu produto conforme o cliente vai demandando. E é isso que a gente faz, né? Então a gente tem esse template padrão. Você fazer uma integração num sistema que nem o CV, se a gente pegar um projeto do zero, leva-se semanas, dependendo da dedicação, até meses, para você ter uma primeira versão pronta. E é mais ou menos o que a gente fez em conjunto, né? A gente não fez um negócio de um dia para o outro. A gente levou ali semanas as nossas áreas interagindo para conseguir criar um template padrão. Depois que isso daí está pronto, legal, ele se torna escalável, porque qualquer cliente que entra, existe uma metodologia de implantação que a gente faz em praticamente 24 horas, aí que você vê, a gente consegue fazer essa integração e já subir esse BI. E depois que a gente sobe, eu acho que o grande diferencial da controladoria, aí vem a questão do propósito, né, que nos move, né, Fábio, como empresário, Sim, né? sim. As pessoas às vezes acham a gente até meio demagogo e falar, eu falo isso para minhas equipes, mas assim, eu não estou aqui pelo dinheiro, eu não estou aqui para virar unicórnio, não tenho nenhuma pretensão disso, né? Para mim, dinheiro e ser unicórnio é consequência de um bom trabalho, né? É E o bom trabalho exatamente isso. parte de um propósito que cada um tem. O meu Isso aí. sempre foi como gestor de equipes, né? Como passei minha vida toda como executivo, foi transformar a vida das pessoas. E eu potencializei isso com o Controladoria Digital, porque agora eu tenho a oportunidade de transformar a vida das empresas. Você deve saber que tem um estudo do Sebrae muito grande aí que fala que mais de 60% das empresas no Brasil que abrem, fecham, Sim. quebram, deixam de existir em até 5 anos, por N fatores. E um dos principais é a falta de informação, conhecimento, gestão, né? Tudo que, de repente, as nossas ferramentas combinadas Resolvem. ajudam bastante nesses pontos que foram elencados pelo Sebrae, né? E o meu propósito de vida é poder fazer essa transformação. Então, eu não jogo tecnologia escalável a ponto de, tá aí, se vira, faz, tá aqui o onboard, não. E talvez isso é que tenha encantado vocês naquele processo que a gente acabou virando parceiro. Eu entro dentro do negócio do cliente, eu procuro entender um pouquinho a cabeça do empreendedor, qual é o negócio dele, qual é a melhor forma de gestão. Então, a gente aliou um pouco a tecnologia com essa consultoria. Eu diria que hoje esse é o nosso grande diferencial. Quando você fala que bota consultoria em SaaS, é uma trava de escalabilidade, né? Ao mesmo tempo, né? Você fala, quero escalar, mas quando você começa a botar um pouco de relacionamento humano, consultoria, é uma trava de escalabilidade. Mas, como eu disse, eu estou aqui pelo propósito. Eu não quero jogar uma ferramenta na mão do cliente e daqui 2, 3 meses ele não soube usar, não se adaptou, não usou e cancelou. Não, eu quero realmente fazer a diferença na vida dessa empresa, porque a nossa missão é diminuir a taxa de mortalidade dessas empresas. Me chamaram de louco lá no Google, utópico, né? Imagina, como é que você vai fazer isso? Não importa, é o nosso sonho grande. E a gente quer que essas empresas, elas cada vez mais tenham mais vida, porque o motor da economia é o pequeno e médio empresário. Se engana quem achar que são as grandes empresas que contratam. Não. Quase 70% da mão de obra do Brasil está em empresas até 50 funcionários. Está na loja da esquina, no comércio, no serviço. Enfim, a gente tem essa missão de poder passar um pouquinho essa experiência, esse conhecimento de gestão que a gente tem, com ferramentas escaláveis, acessíveis, para que essas pessoas possam usufruir disso e melhorar a gestão do seu negócio. E, Rodrigo, você falou muito coisa, assim, a gente fala muito aqui nos podcasts, no nosso dia, o propósito também do CV aqui, o propósito nosso de transformar o mercado imobiliário, transformar a vida das pessoas, né? E fazer com que a gente goste, que a gente tem paixão, né? Então, assim, e todo sucesso, o recurso, o crescimento vem por consequência, né? Então, esse propósito de vocês, por isso que também um propósito que nós temos faz criar conexões, sinergias como a nossa. Por isso que a gente tem aquele quinto pilar que é ecossistema, trazer players, trazer empresas que vão nos ajudar a transformar e a socializar as coisas. Porque eu falo a palavra, não é social de dar dinheiro não, mas o socializar é deixar mais acessível, como você falou, para 70% das empresas. Como também agora levando para a incorporadora, quando você contou sua história ali, minha história é quando no Excel. Ô Rodrigo, a gente tem um dado levantado de 15 mil incorporadoras no país. Você acha que quantas das incorporadoras estão no Excel? 98%. A maioria. É 98%. E não que o Excel seja uma ferramenta ruim, ao contrário, é uma ferramenta fantástica. É preciso ter, mas que não seja a ferramenta de decisão. Porque tem uma coisa que nós, como empresários, às vezes o próprio incorporador, e eu foco muito no incorporador, Rodrigo, na prática, é que o tempo dele vale muito. Muitas vezes, uma negociação que ele faz de uma compra de um terreno, de uma compra de um lugar mais barato, de uma pesquisa mais acessível, ele consegue ter mais eficiência financeira. E tem que deixar as soluções, as tecnologias, ajudar ele a ter mais tempo para fazer estratégia no negócio dele. E aí que entra nossos negócios, né? Aí que entra na prática o BI, aí que entra as informações. Então, cara,
Faz todo sentido o propósito. Bom, e aí falando nesse ponto, falamos aí da controladoria, falamos um pouco do BI, falamos um pouco da metodologia de implantar, né? E próximos passos, né? Porque assim, tanto software como BI, como solução, não vai ficar pronto nunca, né, Rodrigo? Então assim, você falou desse template, que tem esse template pronto, que tá lá, você consegue ser mais escalável, mas ele fica pronto mesmo ou não? Nunca ficará. Eu acho que produto ele sempre vai estar em contínuo desenvolvimento, né? Acho que a evolução faz parte natural da tecnologia. Eu faço uma analogia aqui com a minha equipe, né? Sempre, né? Fazendo uma metáfora com a Apple, né? Eu me sinto hoje tendo lançado no mercado o iPod. Foi um sucesso, uma coisa que, nossa, gerou um estardalhaço grande. Tanto é que a gente é bastante conhecido aí já, principalmente no mercado de contabilidade, BPO, enfim, né? Só que a gente lançou o iPod. Agora, se eu não lançar o iPhone, eu vou morrer. Se alguém lançar o iPhone na minha frente, eu vou morrer. Assim É como o verdade. iPhone acabou com o iPod em poucos meses. Né? Praticamente deixou de existir. Né? E é a mesma coisa, a tecnologia, a gente tem que estar sempre com a cabeça aberta para a inovação. Só que a gente tem que estar sempre, de alguma maneira, a gente tem que estar flutuando, viajando, pensando nas tendências, Vale do Silício, um monte de coisa que a gente vai, etc. E ao mesmo tempo a gente tem que estar com o pé fincado no chão e entender na realidade do mercado, né? Porque não adianta também você trazer algo extremamente futurista que as pessoas não estão ainda preparadas para aquilo. A gente tem que pavimentar um terreno para aquilo. Então, estar diante da realidade dos nossos clientes, acho que esse talvez seja o melhor ponto para você desenvolver e transformar, através da inovação, o teu produto. A gente tem, obviamente, no roadmap da gente, algumas ideias interessantes que vão transformar o nosso iPod no novo iPhone. Né? Nem tudo a gente pode comentar, claro, dar ideias, né? Porque antes a gente, quando lançou o produto, a gente era sozinho. Hoje já tem alguns concorrentes, né? Que eu fico até feliz, porque quando não tinha concorrente, você fala, meu Deus, será que meu Rodrigo, negócio é é a melhor bom? coisa Não é do mundo. possível. Ninguém quer fazer igual. Agora não, agora veio uma rapa legal aí atrás da gente, que é bom, tira a gente da zona de conforto, né? Mas a gente tem que pensar nessa inovação, a melhoria ela sempre vai ser contínua, e assim, o BI, né, a transformação digital, vamos entrar um pouco na seara de transformação digital, né? Existe um estudo muito legal da McKinsey, que ela fez em 2019 no mundo inteiro e no Brasil também, um estudo muito amplo. Procurar dar um Google lá, tem mais de 100 páginas lá, mas vale a pena dar uma lida, né? Mas resumindo, ele tratou sobre a maturidade digital das empresas no mundo e no Brasil. E o estudo é bem conclusivo, dizendo que as empresas que estão mais maduras de forma digital, no processo de transformação digital, são, em média, 5 vezes mais lucrativas que as outras empresas. Né? Então, você vê o impacto que isso faz num estudo muito amplo. Né? Então, a gente tem que pensar nessa jornada de transformação digital. Então, acho que o primeiro passo, o BI, eu sempre falo que o BI é o primeiro degrau, mas, na verdade, ele é o primeiro degrau e meio. Ele faz parte do primeiro degrau, mas para ele existir, precisa ter um sistema. Né? Então, ou seja, a gente precisa ter sistema. É o consultor de vendas, é um sistema de gestão, é um sistema que faça isso, que faça aquilo. A empresa precisa sair da planilha, sair do papel e encarar a realidade que é investimento. Não é 200, 300, 400, R$ 1.000 por mês que é despesa. Não, pelo contrário. Esse é o melhor investimento que uma empresa pode fazer, porque ela vai começar a ter processos para imputar esses dados dentro do sistema. Isso que é o mais legal de você ter sistema, é ter regra, é você criar um processo de input de dados para alimentar uma base de dados. O BI, ele nasce nesse primeiro degrau, porque o BI, para existir, precisa ter isso. Sem isso, o BI não existe. O BI não consegue conectar dados aleatórios do metaverso. Consegue até através de uma planilha, mas não faz muito sentido, né? Exato, né? Tem que ter lá um repositório minimamente estruturado para você poder ter um BI. Então, começa dali. Poxa, a hora que você tem o dado, né? Tá? Estruturou o dado, organizou e tem um BI que você começa a transformar em informação, qual é o próximo passo? O que a gente tem que fazer? Poxa, eu tenho que começar a pensar em também automatizar o processo de decisão, né? Então, poxa, que ações que eu tenho que tomar baseado nessa análise? Poxa, isso não pode ser automatizado? Então, começar a botar um pouco mais de inteligência, né? As pessoas acham que a máquina não vai substituir o homem. Eu também achava, mas aí a gente entra nos congressos, umas coisas que a gente vê uns negócios que você fica até meio maluco, né? Ou seja, a máquina vai tomar decisões em todas as áreas, em todos os setores. Então, a gente tem que evoluir as nossas soluções para trazendo essa inteligência artificial, que é um outro componente dentro dessa estrada chamada Data Analytics, para começar essa inteligência, a partir de modelos aprendizados, estatísticos, ela vai começando a substituir até o processo de decisão, para ajudar a empresa a tomar decisões, né? Ou seja, então existe uma
evolução nesse sentido, para quê? Né? Eu falo isso para os meus filhos, né? A gente, amanhã, se você quer ser diferente no mercado, você precisa ter robôs e máquinas trabalhando a seu favor, né? A humanidade, acho que vai buscar dar mais qualidade de vida, substituindo os robôs, para fazer os robôs ganhar dinheiro, né? Tem tantos exemplos hoje no mercado, né? Mercado financeiro, mercado de compra e venda, né? Pela internet, tem tanta coisa que o nego já cria essas automações, e a mesma coisa tem na empresa. Qual é o melhor momento para comprar, para vender, qual é o melhor preço, muda, não muda, e tudo isso baseado em análise de dados. Então, olha a importância do BI e da análise de dados para esses modelos estatísticos, matemáticos de previsibilidade, né? Então, existe muita inovação pela frente, está vindo metaverso aí, você tem blockchain, você tem tanta coisa na mesa aí, mas é o que eu falo, é bacana, é legal você aprender, entender a tendência, mas assim, esteja sempre enraizado junto com o teu universo de clientes, porque é nesse terreno fértil que a gente vai conseguir fazer a diferença. Não, perfeito. E você, o que você falou, eu sempre gostava, eu falo sempre aqui nos meus podcasts, nos aviões, tem uma orelhinha assim, dos aviões aqui, tem uma propaganda da Price, que diz assim, seu novo concorrente acabou de nascer, então se reinvente. Então é isso, assim, as coisas estão sendo tão dinâmicas, tão rápidas, que nós precisamos estar conectados nessa transformação, precisamos ficar atentos a essas tendências. Né? A gente estava agora, semana passada, num evento sobre de blockchain e tokenização do mercado imobiliário. Porém, tem uma coisa que não pode esquecer, é de fazer o feijão com arroz. Né? E para fazer o feijão com arroz, é achar soluções ou achar situações práticas tecnológicas hoje, né? Porque tudo que for repetitivo, veja, você falou de inteligência artificial, que o robô vai tomar decisão. Mas hoje, não estou falando nem de tomar decisão, Rodrigo, eu estou falando de tomada de atitudes práticas ou operacionais que são repetitivas diariamente. Então, todo dia gerar um relatório, todo dia tem que pegar um Excel, todo dia operar. Cara, como eu posso automatizar isso? Se você é incorporador, se você é empreendedor, se você é empresário, é o que eu estimulo muito ao nosso time aqui, tá? Sempre há 20 anos que eu sou empresário. Cara, o que você está fazendo? Uma máquina faria. Você consegue de forma criativa fazer de outra forma. Você consegue, né? Então tem que toda hora estar se reinventando, porque isso é inovar, né? É ser criativo e fazer as coisas de forma mais simples. A tecnologia vem para ajudar tudo isso, né? Então, assim, é importante olhar as tendências, ficar conectado, mas não deixar de feijão com arroz e não deixar de transformar, né? Rodrigo, se assunto, se a gente deixar, a gente passa aqui o dia inteiro. Mas você falou de alguns valores. Você falou de ecossistema, Fábio, também. É importante uma coisa que eu aprendi, que é muito comum de empresários, tudo. O cara quer desenvolver tudo ele. Eu quero fazer isso, quero fazer isso, quero fazer. E hoje, se você tem uma dor numa empresa, não importa qual seja, você pode dar um Google, que você vai encontrar várias startups, pequenas empresas que já estão criando coisas, ou já tem coisas desse sentido. Então, hoje, o mundo vive em torno de parcerias. Então, é muito melhor a gente ter um ecossistema mais amplo, conectar com diferentes soluções, que a somatória delas vai dar uma sinergia que vai ser maior do que o conjunto nominal delas, né? Rodrigo, então, todo mundo muito desse princípio, né? Em vez de desenvolver tudo, não, vamos pegar parceiros, plugar e gerar valor. É isso. Hoje, Rodrigo, nosso ecossistema, você vê praticamente quase todo em plataforma API, né? Webhook, você sabe, né? Lá do banco de dados e tudo. Cara, a gente tem mais de 30 aí, eu acho que isso é alimentado semanalmente, a quantidade de empresas que estão em volta. Mas o que a gente mais escuta e mais é solicitado? Cara, por que você não faz seu BI? Por que o CV agora não desenvolve módulo tal? Por que não desenvolve módulo tal? Justamente porque você falou. A gente tem que fazer nosso core business principal. A gente tem que focar ali, né, no CRM mesmo, na experiência do cliente. E em volta fazer um ecossistema que aonde traga soluções para o cliente ou para o mercado que seja acessível, né? Que seja possível. Como vocês, é só botar no Google. Vários clientes nossos muito grandes, Rodrigo, aí, eles desenvolviam tudo dentro de casa. Olha o custo. Foque no seu principal negócio, né? Que é incorporar. Quer pegar, incorporar e vender, né? Fazer todo o processo de construção. O custo de manutenção, porque a tecnologia, ela e de atualizar. Então não atualiza nunca. Esse modelo teu de traga especialistas para desenvolver isso para você. Porque esse especialista que nem a gente. Eu respiro BI 24 horas por dia, você não. É isso aí. Você tem várias outras frentes para você olhar. Então a gente acredita muito nesse modelo de ecossistema de parceria. E aí agora para o último, para a gente já ir para finalmente, o bate-papo tá bem legal.
Mas, Rodrigo, eu não queria... Então, se você quiser também, fica à vontade de dizer valores. Essa questão de escalabilidade, então, é acessível, é possível para qualquer incorporadora encontrar o Rodrigo, encontrar essa solução da controladoria, ou não, ter que pagar um projeto alto, 30, 40, 50 mil reais, ou não. Eu queria que você falasse um pouquinho disso, que eu acho que é um grande diferencial da controladoria também. Na verdade, para achar a gente é fácil, porque a gente está já dentro do teu ecossistema, né? Ou seja, o próprio cliente do consultor de vendas, dentro lá do site, já tem a área específica para poder acionar um parceiro, né? O processo é muito simples, rápido, a gente já tem um template padrão, então a gente vende no modelo SaaS, né? Ele tem um valor de implantação fixo na entrada, né? O valor de implantação ele tem vários motivos para existir, né? Uma das coisas que a gente pega muito é poder fazer um onboard de qualidade, acompanhar essa jornada inicial do cliente no detalhe para entender essas evoluções, para a gente poder melhorar cada vez mais a nossa solução, né? A parte de treinamento, enfim. E depois tem uma mensalidade que você paga, né? Todo mês enquanto estiver com a gente. Qual é a vantagem? Não é um investimento, né? Você encara isso como um OPEX, né? Dentro da tua empresa, né? Ou seja, é uma despesa, quem tiver incorporadora, a maioria deve estar no lucro real aí, já empresas grandes, né? E você traz isso como OPEX, ele é dedutível até da base de cálculo do imposto de renda, né? Dos impostos diretos da contabilidade. Então, é uma vantagem, em vez de você imobilizar um ativo, você ter isso como uma despesa recorrente, né? E são valores bastante acessíveis, tá? Nós estamos falando de mensalidade aí na casa dos R$ 489 para você ter um BI completo do teu CRM de vendas. Se você tivesse isso de forma internalizada, imagina você ter um analista de negócios dentro da tua empresa, que não vai custar menos do que 7, 8 mil, um bom analista, né, de salário mensal, fora os encargos, etc., que é quase vezes 2 nas empresas, e você substituir isso tudo por uma plataforma de R$ 489, né? Ou seja, por mês. Então, isso traz um ganho de uma produtividade muito boa e aquela coisa, né? Tá atualizando de forma automática, todos os dias, né? Você não precisa apertar botão, não precisa nada. O próprio sistema se atualiza de forma automática todos os dias, né? Então, é bem bacana esse modelo aí. Show de bola, Rodrigo. Rodrigo, meu amigo, muito obrigado aqui, viu? Eu agradeço muito forte aí em nome do CV, né, por fazer parte aqui do nosso podcast. Queria dizer se você quer fazer algumas considerações finais para nós já irmos para o nosso fechamento. Poxa, legal, obrigado pela oportunidade aí. E realmente sempre é um prazer, né, poder dividir o espaço, ainda mais com empresários de sucesso aí como vocês aí, para poder passar as nossas experiências, né? Eu acho que a vida, tudo que a gente conquista ao longo da vida, né, a gente precisa doar, né, dar o retorno para a sociedade. Conhecimento, que é o que a gente tem quando a gente vai ficando mais velho, né, poder, de certa maneira, passar as nossas verdades, as nossas experiências, né? O que eu acho muito legal da nossa parceria agora, né, porque a partir da conexão aí com o consultor de vendas, a gente acabou sendo levado até para a Cienge, né, para a Softplan, né, que também é uma empresa aí líder de mercado em sistemas de construção civil, né, em sistemas de gestão, e a gente está começando a lançar agora também já algumas integrações aí com o Cienge, né? Então, para clientes do consultor de vendas que usam Cienge, muito em breve a gente já vai ter também novidades aí para estar trazendo não apenas o BI do consultor de vendas, mas trazer o BI também do Cienge para vocês. Então, isso vai trazer um valor agregado muito legal, poder combinar essas duas coisas de informação, é bem bacana, viu? É isso aí. É exatamente isso. Poxa, Rodrigo, muito obrigado mesmo, viu? Chegamos ao fim de mais um episódio do CV na Prática Podcast. Muito obrigado por ter nos escutado até hoje. Obrigado, Rodrigo. E você, né, que está nos escutando, que está participando, não deixe de sugira temas, sugira conteúdos, sugira pessoas para estar aqui junto conosco para a gente entrevistar, tá? E não deixe de nos acompanhar no nosso site cvcrm.com.br em todas as nossas redes sociais. YouTube, LinkedIn, Instagram, @Construtor de Vendas. Fique conectado na melhor empresa que transforma o mercado imobiliário digitalmente. Show! Valeu, Samuca!